Pessoal, Vasco faz proposta milionária pelo atacante paraguaio Gustavo Cabaleiro, que vem se destacando pelo Nacional e que ultimamente vem sendo convocado pela seleção paraguaia. E o Jorge Igor, narrador da TNT Sports, falou tudo sobre a situação do Vasco da Gama e do presidente Pedrinho no comando técnico do Vasco. E falando sobre Pedrinho, cadê o Pedrinho, né? Já se passou quase 2 dias após o vexame, a vergonha contra o Independente Del Valle e ninguém botou as caras. É inacreditável. Se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Vou pedir para você clicar no botão do like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Beleza? Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 50 likes, dá essa moral pra gente que é importante pra caramba. E deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos para as informações e vamos começar falando sobre esse jogador, tá? Jovem promessa do Nacional do Paraguai, tá? Vamos lá. Vasco faz proposta por Gustavo Cabaleiro, destaque do Nacional do Paraguai. O Cruz Maltino oferece 400 mil dólares, que convertendo para o real é 2,2 milhões de reais, pelo empréstimo com opção de compra em 2,2 milhões de dólares, cerca de mais ou menos, convertendo por real, 12,2 milhões de reais. O salário do atacante paraguaio é de 23 anos, né? Ele tem 23 anos de idade, o jogador, e é de cerca de 20 mil dólares, o que ele recebe por mês, que é cerca de mais ou menos, convertendo para o real, 100 mil reais. É um salário bem de boa, né? É um salário que, para os padrões do futebol brasileiro, é bem baixo, né? Convertendo aqui no Vasco hoje, o Alex Teixeira, o Jean David. O Jean David recebe 300 mil reais, 400 mil reais para ficar no banco de reservas. O Jean David jogou 12 jogos com a camisa do Vasco. Então, meu irmão, pagar 100 mil reais para um cara que vem se destacando, né, no Paraguai, no Nacional, vem sendo convocado para a seleção paraguaia, não custa nada. Então o Vasco fez essa proposta milionária pelo jogador, tá? É uma proposta de empréstimo de 400 mil dólares, e aí o jogador batendo algumas metas, provavelmente, vai ter a opção de compra ali, né, do Vasco comprar o jogador, que aí seria 12,2 milhões de reais, ok? E aí, conhece o jogador ou não? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, tá bom? Vamos lá. O outro ponto, lembrando que essa informação ela foi dada pelo Atenção Vascaínos, tá? Lembrando, outro ponto é o seguinte, o Andrés Roland, né, que é um jornalista lá de fora, ele falou sobre a possibilidade, né, do Gustavo Cabaleiro se tornar um jogador do Libertad, né? O Libertad queria o jogador, mas não vai mais para o Libertad. E aí ele colocou logo em seguida, o futuro do ponta está no exterior. Brasil ou Portugal são possíveis destinos do jogador paraguaio. Então tá aí, ó, Gustavo Cabaleiro, jogador que joga no Nacional, tá? Tá na mira do Vasco da Gama. O Vasco fez uma proposta pelo jogador e pode talvez ser o segundo reforço do Vasco nessa janela de transferências. Após a vergonha contra o Botafogo, contra o Independente Del Valle nessa terça-feira, o Vasco tem que ficar ativo no mercado, porque se não contratar, meu irmão, a gente vai brigar para não cair, tá? Pra quem não conhece o jogador, vamos lá. Gustavo Cabaleiro, nome do jogador de 23 anos de idade, nasceu na cidade de São Lourenço, tá? No Paraguai, tem 1,86 de altura, jogador bem alto até mesmo, né? Ele joga na ponta esquerda, ele é atual jogador da seleção paraguaia sub-23, tá? Ele tem contrato com o Nacional desde 2022, que ele tá no Nacional do Paraguai. Lembrando que não é o Nacional do Uruguai, que é o mesmo lá do Puma, não é esse Nacional, é um outro Nacional, só que desse é do Paraguai. Claro que o campeonato paraguaio é muito fraco, né? Comparado ao futebol brasileiro, é muito fraco. Mas é um cara que vem se destacando no campeonato paraguaio, né? Vem se destacando lá fora. Pô, tomara que chegue no Vasco e jogue bola, né? Porque normalmente o jogador que às vezes a gente acredita que pode dar certo, acaba chegando no Vasco, o cara se torna um bagre, né? O cara se torna um jogador comum, normal. Enfim, valor de mercado dele aqui, segundo o Transfer Market, pessoal, é de 600 mil euros, tá? Não tem até quando o contrato dele vai com o Nacional, aqui no Transfer Market. A gente pode dar uma olhada, ele joga tanto na ponta direita, sua posição secundária, e também joga pela ponta esquerda, que é a sua principal posição, é onde ele mais gosta de jogar, é na ponta esquerda. A gente tá dando uma olhada que, cara, o Vasco tá buscando esse jogador que joga pelo lado esquerdo do campo, né? Parece que o Vasco quer ali um substituto pro Nuno, não um substituto, mas um cara pra disputar a posição com o Nuno Moreira, né?
Claro, ele cai pelo lado direito, mas não é a sua posição principal. Tomara que o Vasco consiga contratar um ponta-direita também, né? Porque a gente não sabe sobre o Ryan. Pode chegar uma proposta milionária de algum clube europeu aí pelo Ryan, o Ryan sai e aí? A gente fica sem ponta-direita. Vai colocar o Lloyd pra jogar? A gente sabe como que é o Lloyd. É um jogador que tem passagem pelo Capitá no Paraguai, Ameliano também no Paraguai. Ele nunca saiu do Paraguai, né? Ele nunca saiu, nunca jogou fora de nenhum clube ali do Paraguai, do país dele. Vamos lá pelos números do jogador. Nessa temporada atual, temporada 24 e 25 do jogador, ele fez 24 jogos, tá? 22 pela primeira divisão Apertura, que é a primeira divisão lá do Paraguai, e 2 jogos pela Libertadores, tá? Vamos lá, ele fez 24 jogos no total, 10 gols e 1 assistência, 3 cartões amarelos e 1.868 minutos jogados. Os números do jogador parecem ser bons números, né? É claro que eu falei pra vocês, são campeonatos fracos. A Libertadores não, a Libertadores ele jogou 2 jogos e fez 1 gol pelo menos. A última partida que ele entrou em campo foi no dia 30/5, né, antes ali da parada pro Super Mundial. Querendo ou não, né, ele tava em campo, vem jogando 88 minutos, 90, 45, 88, vem sempre jogando ali, ele é titular absoluto desse time do Nacional e vem se destacando, é o destaque, né? O Vasco fez uma proposta aí de 400 mil euros, cerca de 2 milhões de reais, né, por empréstimo do jogador, e aí talvez depois com uma opção de compra e seja o que for, né? Então o que vocês acharam aí? Qual é a sua opinião em relação a Gustavo Cabaleiro? Contratariam, não contratariam? E aí? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E agora, vamos colocar o seguinte, vamos colocar aqui na tela para vocês, pessoal, sobre a situação, né, do Pedrinho. O Pedrinho até agora, depois dos vexames do Vasco, não botou a cara. Ninguém da diretoria botou a cara. E aí o Jorge Igor, né, narrador, que narra aqueles... um baita narrador, inclusive, né, da TNT, falou sobre a situação do Pedrinho, da situação do Vasco da Gama. Vou dar o play aqui no vídeo pra gente assistir, beleza? Vamos lá, as falas dele, cara, são muito... dói no torcedor vascaíno, mas é a realidade. A gente tem que entrar na realidade do nosso clube, tá? Eu vou dar o play no vídeo pra gente assistir. Vamos lá. Agora, quando você olha para o futuro, pior ainda. O que vai ser o futuro do Vasco? Vai ser com essa gestão do Pedrinho? Vai ser no modelo atual? Vai ser uma outra SAF? Um outro investidor? Alguém com capacidade de tirar o time em pouco tempo da situação que está? Qual é o futuro? Ninguém sabe. O presente é desolador, o futuro é assustador. É isso que angustia o torcedor do Vasco. E o que é terrível nisso aí? Para a formação de novos torcedores, sabe? Para a reputação da marca. A marca Vasco, estou falando de disputa esportiva, tá? No que diz respeito a campo, sem falar da história, da tradição, das cores, da torcida, não é isso que está em pauta, mas a marca Vasco, em termos de competitividade, no momento é sinônimo de chacota. Vasco da Gama, hoje, 2025, no campo, é sinônimo de vexame. Virou normal, virou um negócio... é o Vasco, né? É o Vasco. Esse não é o Vasco que eu conheci. O Vasco que eu sempre vi dividir Maracanã nos clássicos e até superar muitas vezes rivais nas arquibancadas, no gogó, no campo. O Vasco campeão da América, o Vasco campeão brasileiro, o Vasco que botava medo em todo mundo, o Vasco que trazia grandes jogadores. O Vasco que eu conheci, eu que, carioca de nascimento, vivi mais de 3 décadas do Rio de Janeiro, frequentando São Januário, frequentando Maracanã, não é isso aí. Só que tem uma geração inteira vindo agora e vendo esse Vasco. Essa geração não conheceu o Vasco que eu conheci. E essa geração entende que o Vasco hoje é sinônimo de fracasso esportivo. Como é que você vai renovar uma torcida assim? O que é ainda mais dramático, no momento em que os rivais do Vasco, todos eles, os 3 do Rio, todos têm tido destaque recente. Todos. Flamengo desde 2019 nem se fala. O Botafogo acabou de ganhar o maior título da história dele. 6 meses. O Fluminense ganhou o maior título da sua história há 1 ano e meio. E fez uma participação brilhante agora na Copa do Mundo de Clubes. E o Vasco tá aí, meu amigo. E o Vasco tá nessa. É desesperador. Desesperador. Não gosto de passar a impressão de que estou vendendo desespero, choro, ranger de dentes. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é a realidade, galera. Precisamos tratar da realidade. O Vasco precisa
parar de ser sinônimo de vexame esportivo. Não pode. Verdade. Não pode ser motivo. Todo clube vai ter uma eliminação vexatória, vai virar um meme aqui, vai virar outro ali. Acontece com todo mundo, vai acontecer. O problema é que com o Vasco isso acontece de maneira recorrente nos últimos anos. E isso precisa acabar, porque o Vasco não é isso. Para mim, o Vasco que eu conheci nunca foi isso aqui. Jamais foi isso aqui. E parece que virou e as pessoas estão, é isso mesmo. E ver a desolação no semblante do torcedor do Vasco, assim, o desânimo. Falar, não tem o que fazer, né? É muito triste, é muito triste. Cara, então tá aí. São falas que dói no coração do torcedor vascaíno, né? Mas é a realidade. A gente tem que cair na real, gente. A situação do Vasco, ela é essa, ela é complicada. São nossos rivais aí, Botafogo há 6 meses atrás ganhando Libertadores, Brasileirão. Fluminense 1 ano atrás ganhando ali, né, sua Libertadores também. Flamengo nem se fala, ganhando tudo nesses últimos anos. Cara, é complicado pra caramba. É complicado pra caramba. E se o Vasco tá aí, aonde ele tá hoje, é muito por conta do seu torcedor. Se não fosse a torcida, o Vasco tava falido, o Vasco tava afundado, né? O Vasco tá falido. Só que por conta da sua torcida não faliu ainda, não fechou as portas, né? Enfim, e aí o que eu venho aqui cobrar vocês, né? Pra quem me conhece desde o início do canal, eu sempre falei pra vocês, nunca fui contra ao Pedrinho ser o presidente do Vasco. Né? Desde o início, sempre falei pra vocês que eu sempre acreditei que o Pedrinho podia fazer alguma coisa como presidente do Vasco, reerguer, reestruturar o Vasco da Gama. Só que hoje, eu vejo que o Vasco ele tá na mão de um cara que parece não querer nem saber do seu torcedor. É um cara que o Vasco perdeu de 6-1 contra o Flamengo, o Vasco perdeu de 4 do Puerto Cabelo, perdeu de 4 terça-feira contra o Independente Del Valle, e o presidente não aparece. O presidente sumiu. Eu lembro, há um ano atrás, não, um ano não, mais de um ano atrás, que o Pedrinho foi na coletiva na época da 777, que ele ainda não era o Vasco ainda estava nas mãos da 777, ele foi na coletiva, e na coletiva ele foi tentar dar uma entrevista que ele não podia responder a maioria das perguntas. E aí virou até motivo de zoação dos rivais, né? Ah, não posso responder. Hoje, o Pedrinho, ele é o presidente do Vasco, não tem a mais a 777 ali pra impedir dele ir na coletiva pra falar com o torcedor, mas ele não aparece, ele não bota as caras, ele não vai falar com o torcedor. Cadê a transparência? Cadê a transparência, Pedrinho? Você não aparece pra nada. Teve jornalistas lá no Equador que o pessoal da logística do Vasco da Gama quis afastar o jornalista do local do hotel. O cara não tava fazendo nada, o Lineker. Cara, por conta de um pedido. Afastando o jornalista, afastando a imprensa, o torcedor quer ver essas vergonhas que você, sua diretoria, a diretoria passada, contratou. Que hoje fazem Vasco passar vergonha aí, ó. 4 do Porto Cabelo, time da Venezuela, entrou pra história como o único time brasileiro a tomar 4 gols no time venezuelano. 4 do Independente Del Valle, podia ter sido 8, se não fosse Léo Jardim. Podia ter sido 8. Você, Pedrinho, junto com o Marcelo Santana, em 2 janelas de transferências, contrataram 14 jogadores. E hoje no elenco do Vasco, nem 4, não tem nem 5 jogadores titulares. A base do time do Vasco é o mesmo time lá contratado há 3 anos atrás, da 777. Então, pra você ver o nível de incompetência da sua atual diretoria. É complicado, gente, né? E aí tá aqui, ó, bota a cara, Pedrinho, fala alguma coisa, se posiciona, faz alguma merda, né? Enfim, gente, é complicado, a situação do Vasco, ela é essa, ela é difícil pra caramba, tá surgindo mais novidades, a gente traz aqui no canal, mas por enquanto é isso, tá beleza? Saiu um vídeo ontem aí, foi o que eu falei pra vocês, postei um vídeo de reações de flamenguistas puto, irritado, por quê? Porque antes de ontem, ficaram zoando o Vasco, o suquinho Del Valle, ontem tomaram 1-0 aí do Santos, gol do Neymar Júnior, né? Então, é isso, vou postar o vídeo porque a gente precisa zoar os rivais também, a zoação ela faz parte do futebol. Tá beleza? Então é isso, gente. Obrigado pela moral. Deixa seu like, se inscreve no canal, hype nosso vídeo que ajuda pra caramba. Em breve, talvez, se o Fluminense perder hoje pro Cruzeiro, a gente vai trazer vídeo aqui no canal também das reações dos tricolores. E abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas. Tamo junto. Um beijo, abraço.